A maneira como você pensa impacta e influencia diretamente a sua fé. Por isso, é necessário renovar a mente para que se tenha uma fé cada vez mais viva e eficaz. A seguir seguem 3 passos extremamente importantes, principalmente o número 3, do livro A Quarta Dimensão de Como Renovar a Sua Mente. Bom estudo! É preciso que você renove seu pensamento para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge do seu espírito interior. A fé vem em cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça e, através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhe aos pensamentos, mediante a vida de pensamentos. Os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena do seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz a fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você os siga a fim de conseguir uma renovação da sua vida de pensamento. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus andando sobre as águas indo em sua direção. Naquela época havia uma crença popular que, ao ver o marinheiro um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou Cristo, não tenham medo." Pedro gritou: "Se és Jesus, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir essa ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e ao aceitar essa ordem, mudou seu pensamento, creu que podia andar sobre as águas. Mudou seu pensar e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isso e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se com a espuma,
Deu passos sobre a crista das ondas, estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou ao seu redor, viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele, não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim, estou andando sobre as águas, e isso está errado. Me é impossível fazer isto. Ele mudou seu padrão de pensamento, pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através da nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isso impossível, imediatamente começou a afundar-se. Passo número 2. Tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, Jesus saiu para o deserto com 5.000 pessoas seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente, havia também mulheres e crianças. Na realidade, então, devia haver cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se a tarde, o povo teve fome, estava ficando escuro e frio e as mulheres e crianças começaram a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Felipe. Felipe, posso ver que todo esse povo está com fome. Alimente-o. Felipe, pois, recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa grande multidão. Se fôssemos apresentar esse acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Felipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar esse povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para sua comissão. Os escolhidos seriam discípulos com alto grau de inteligência. Felipe daria abertura à reunião da comissão como relator que era, dizendo: Cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse estas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Felipe ter lhe dado a palavra, diria: Você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas. Também penso assim. Felipe poderia ter respondido: Secretário, por favor, anote isto. Outro cavalheiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte desta multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Felipe, não temos nem um centavo. Bem, então o senhor está louco pensando alimentá-los, retorquiria o homem. Sim, concordo com você, responderia Felipe. Senhor secretário, anote isso também. Um terceiro cavalheiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para este povo todo de uma só vez? Não, diria Felipe. Não conheço padaria alguma por estas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Felipe. Senhor secretário, anote isso também. Então outro discípulo falaria:
Desejo expressar minha opinião também, senhor relator. Como vem, já está ficando tarde. Por que não os espalhamos, dizendo-lhes que vão e encontrem um lugar onde passar a noite e comer? Então seria concluída a reunião e Filipe ajuntaria as informações conseguidas, mas esta informação seria somente a natureza negativa e impossível, informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente à sua ordem. Filipe então iria informar Jesus, mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixe de brincadeira, você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas, você perdeu o juízo? Mas André não lhe deu resposta, simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isso não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus. Sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuía o planejamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Jesus Cristo. Então, Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicou-os e a grande multidão foi alimentada. Passo número 3. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha, de modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. De modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra. Ele é o vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de alguma coisa. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização de inferioridade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é sua vitória. Se 2 pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxertar os tipos de consciência de Deus à sua própria. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamento. Por meio da oração, produza a fé. Por meio da fé, poderá andar com a cabeça erguida. Olhe somente para o Senhor. Embora possa não sentir nada, embora possa não tocar nada, embora seu futuro possa parecer escuro, ainda assim, não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Jeová, jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas pela palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça, a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamento. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver, por isso, não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo.
Jesus Cristo habita gloriosamente cada cristão, portanto você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto o foi 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Jesus Cristo em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e à consciência de abundância. Isto dá-lhe o fundamento no qual ver a palavra de Deus em sua mente, renovando-o por completo. Então, você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 13:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, chamo a isto de a lei do pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir, mas Deus dá respostas mediante a sua vida de pensamento, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracassos? Se orar desta maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a obrar abundantemente em sua vida, mas será por meio da renovação do seu pensamento.